Olá, seja bem-vindo então, vocês que nos acompanham aqui pela Jovem Pan News, ao nosso On Business, o nosso espaço voltado a falarmos com as principais lideranças, quem mexe com a nossa economia, o nosso mercado, quem movimenta o PIB catarinense. Eu sou Delton Batista, presidente do LIDE, o grupo de líderes empresariais, e esse conteúdo fica disponível para vocês que nos acompanham pela rede de rádios da Jovem Pan News e também através das plataformas digitais no YouTube e no Spotify. Hoje nosso tema saúde e bem-estar não poderia ser mais relevante para o interesse de todos nós. Estamos recebendo Ricieri Ramos, ele que é CEO da P4H Saúde, uma empresa voltada para a gestão, administração de planos de saúde, sediada em Santa Catarina, mas com existência e atividade em todo o Brasil, uma das empresas em plena expansão nesse segmento da economia e que tem reflexos e interesse direto para todos nós. Então, nosso tema de hoje, tecnologia e inovação na área e na gestão de saúde e bem-estar. Estamos aqui então com Ricieri Ramos, ele que é CEO da P4H, uma empresa voltada à operação, gestão, inovação no segmento de saúde e bem-estar. Seja super bem-vindo. Obrigado, doutor. Ricieri, você sabe que mais do que ninguém, como os temas estratégicos do LIDE são fundamentalmente o que a gente agrupa nos setores principais da economia. Estamos falando de indústria, varejo, agro, construção civil e mercado imobiliário, economia criativa e turismo. Estamos falando do cooperativismo, do varejo, da área de serviços. E quando a gente pensa em todo esse ecossistema de maneira transversal e parte de tudo isso está o pilar de saúde e bem-estar. Na verdade, hoje, saúde e bem-estar se tornou, para as pessoas e para as corporações, o tema da vez, né? Nunca, talvez, tão fortemente na cabeça de líderes empresariais, de quem nos acompanha, a nossa audiência que supera 1 milhão de pessoas aqui nos acompanhando, nunca foi tão relevante a preocupação com saúde física, saúde emocional, saúde mental, bem-estar, e essa demanda que sempre foi alta e crescente para a saúde se tornou ainda maior. Todo mundo procurando estar em dia, fazer check-ups, fazer acompanhamentos, estar alinhado com as especialidades. No entanto, para um país ainda com tantas desigualdades, um país de tantos contrastes, um modelo que muitas vezes não consegue equilibrar esse atendimento de forma a agradar todo mundo. Entendeu? Então, nesse cenário aí de uma demanda crescente, tecnologias disruptivas surgindo a cada momento, porém ainda uma dificuldade de equilibrar essa conta, né? O que é serviço público, o que é o serviço privado, as operadoras de plano de saúde, as demandas do consumidor, a atividade dos médicos, dos profissionais que também merecem respeito, qualidade, condições e recursos para trabalho, dentro de todo esse ambiente potencialmente caótico, né? Surge a P4H com um modelo de, dentro dessa cadeia, procurar organizar essa gestão, esse modelo de processos, indicadores e fazer uma prestação de serviços diferenciada. Então, eu queria te ouvir um pouco como surge a P4H e como ela se enquadra como parte da solução dessa difícil equação que é equilibrar interesses de tantos setores, né? Muitas vezes interesses contraditórios. Seja bem-vindo ao Home Business, né? Obrigado, Delton. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que tema saúde, nós sempre temos que estar interessados, sempre temos que estar discutindo. O mercado se transforma muito rápido, a gente que trabalha dentro do mercado acompanha isso de uma forma muito clara. E eu acho que é sempre importante porque sem saúde nós não estaríamos aqui. Sem saúde a gente não grava, não fala e o empresário não tem colaboradores para trabalhar, nem mesmo ele tem saúde para ser empresário. Então, quando a gente fala em gestão empresarial, quando a gente fala em negócios, nada disso existiria sem o ser humano com o seu bem-estar, com a sua saúde em dia, ou até mesmo da sua família. A gente sabe que isso é muito importante. Você fala essa visão de saúde como habilitador de tudo, né? Ou seja, transversal a todas as atividades, todos os negócios. Ela é muito importante porque, em que pese possa parecer um clichê, uma obviedade, nunca foi tão relevante, nunca foi tão verdadeiro, né? Nunca isso esteve tão presente na pauta, especialmente pós-pandemia, as pessoas
cada vez mais procurando bem-estar e qualidade de vida, Exatamente. lifestyle, né? Então, é nesse contexto que surge... Era exatamente esse marco que eu queria trazer inicialmente para a conversa, porque a gente teve um grande divisor de águas nesta era, vamos chamar assim, que foi a pandemia, né? O fator do coronavírus, né? Que afetou o mundo, não só a nós, num determinado local. Ele totalmente rompeu o que nós tínhamos de interesse do ponto de vista coletivo, do ponto de vista empresarial, com o que aconteceu logo depois, que é uma demanda altíssima por serviços, imediata por serviços de saúde, por hospitais, por clínicas, por médicos, pela sensação de segurança e de proteção. A gente percebeu durante a pandemia o quanto isso afetou negócios. Então, quando a gente fala em saúde e a gente volta 3, 4 anos atrás, nesse marco temporal, o mundo parou, né? As empresas pararam, né? Os governos mandaram as pessoas ficarem em casa. Depois a gente resolve. Por quê? A saúde sempre veio em primeiro lugar. Então, a gente tem esse marco muito claro, inclusive quando a gente olha em dados estatísticos, né? A gente olha o crescimento da saúde no Brasil. Tiveram vários fatores de crescimento ao longo do desenvolvimento econômico do país. Teve um marco em 1998, que foi a regulamentação do setor. Até 98, o setor de saúde não era regulamentado no país. Depois teve uma revisão... Até 98? Até 98. Até Recente? 98 era tudo muito livre. Ou seja, existiam já operadoras, mas elas poderiam literalmente ser criadas na sua casa e você começar a vender um serviço, um plano de saúde sem nenhum tipo de regulamentação 10 anos após a mercadológica. aprovação da Constituição. Aqui. Exato. E aí em 98 veio esse marco, criou a lei dos planos de saúde, muito famoso, muito difundida hoje. Essa lei entre todo mundo se baseia nela para poder fazer ou não, né, um atendimento diferenciado, um produto diferenciado. 2009 teve uma reestruturação, uma atualização de alguns padrões que fizeram com que, por exemplo, o meu negócio surgisse a partir de ali, o modelo de negócio surgisse, que são as administradoras de benefícios, para trazer mais solidez financeira para o mercado. Esse é Isso o primeiro ponto, 2009 para 2010. Então, foi a segunda parte da regulamentação e que trouxe uma onda de solidez financeira e de governança, de alguns pilares de gestão empresarial que não estavam presentes ainda no mercado. E por último, vamos olhar assim de uma forma muito clara a pandemia que fez com que as pessoas saíssem de um patamar de olhar para a saúde como algo desejável para algo necessário. Por 2 motivos: proteção individual, familiar, saúde, bem-estar física, mental, corporal e segurança patrimonial, que é algo que a gente traz muito, né? Hoje, quando a gente fala num empresário, num crescimento empresarial, quando a gente fala em contratação de saúde, não importa as modalidades ou tipos de plano, a gente fala em proteger um negócio, proteger uma família de problemas que podem surgir a partir da não saúde. Então, o fato de você, Delto, ter um plano de saúde te protege contra o momento quando você não estiver bem, contra o momento em que você tiver que despender muito recurso financeiro, você vai ter um plano de saúde para te proteger dessa situação. Então, é desses 2 vieses. Te colocar de pé em dia com saúde para fazer o teu trabalho, para estar bem com a tua família, estar presente e vivo, mas também de forma proteção financeira e patrimonial, que se explora muito pouco no mercado de forma geral, mas hoje, para quem está em crescimento, o principal desejo de um cidadão, seja colaborador, seja empresário, que está saindo ali de uma situação de sobrevivência para uma situação de classe média baixa, classe média, ele deseja ter o plano de saúde para proteger a sua família e suas finanças. Então isso é muito importante também a gente abordar. Vamos falar mais profundidade desse tema, até porque mesmo classe média alta, ricos, o tema de saúde, de ter uma segurança, de ter até um limitador quando ou se for necessário ter alguma eventualidade, algum sinistro, enfim, isso é importante você fazer parte, né, da gestão familiar, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós o que é uma administradora e gestora de plano de saúde, né? Porque para mim, enfim, acredito que para boa parte do nosso público, né, não é tão amigável isso, muito tão friendly, porque você tem o serviço público de saúde, em tese pela Constituição universal e gratuito, etc. Verdade. Você tem as operadoras privadas de plano de saúde, né?
tem o consumidor, né, o público, você tem médicos, né, e eventualmente até cooperativas de médicos, né, que podem inclusive também prestar serviços como uma operadora de plano de saúde administrada por uma cooperativa. O que vem a ser uma administradora nesse ambiente, né? Bacana. Eu acho importante falar desse marco temporal de 2009, que é quando o mercado ainda tinha-se uma única visão de operação de saúde. Em 2009 surgiu uma legislação, né, chama-se Resolução Normativa 195, e ela dividiu o mercado em não digo dois setores, mas dois lados. O que é plano coletivo empresarial, contratado diretamente por empresas aos seus funcionários e sócios. O que é plano coletivo, contratado por outras entidades profissionais, contratado para pessoas de caráter associativo, de caráter por livre adesão. Então, quando veio essa legislação, ela determinou que o coletivo empresarial pode ser contratado por seus colaboradores, por seus sócios, e o coletivo por adesão por associações, sindicatos, conselhos profissionais, autarquias, né, para contratar para seus associados, seus registrados. Nessa figura dessa legislação, também veio um novo desdobramento de como essas entidades poderiam contratar o plano de saúde. Porque essas entidades em si não têm no seu objeto social a gestão de benefícios. Então veio uma legislação posterior, mas um dia após a 195, veio a 196, dizendo que para que essas entidades pudessem contratar o plano de saúde, elas teriam que ter a figura de uma administradora de benefícios para fazer a gestão financeira desses benefícios. Perfeito. Ou seja, por garantir financeiramente que os planos dessas pessoas, por hora contratados, seriam recolhidos, pagos e administrados para as operadoras. Então, a administradora faz exatamente isso. É uma intermediação, do ponto de vista mais básico, financeira, da contratação coletiva de planos por essas entidades, entre uma operadora e estas entidades. Então, hoje, quando a gente fala na prática, o que a administradora faz? Ela regulamenta esse setor de planos coletivos por adesão, contrata uma operadora para prestação de serviço, faz parceria com operadoras de saúde, dando exemplo, a Unimed ou outras operadoras, para poder ofertar para essas entidades, autarquias, sindicatos, associações, um plano coletivo numa condição de valor melhor, mais atrativo, de caráter coletivo para essas pessoas. E toda intermediação financeira, venda e negociações contratuais, reajuste, é feita por esse time da administradora que tem expertise e tem, obviamente, uma regulamentação, tem um registro na ANS como operadora de saúde, tem todo um know-how claro e técnico do que ela precisa fazer, assim como garantias financeiras. Da mesma forma que um banco precisa ter registro no Bacen, garantias financeiras para ele poder operar, a administradora tem que ter um registro na ANS, garantias e ativos financeiros que permitam ela operar nesse mercado, que é um mercado muito grande, muito forte em termos financeiros e que precisa de uma solidez financeira com muita governança, com pilares sólidos de gestão para que ela funcione de forma eficiente. Essas duas modalidades, nós estamos falando nas situações, vamos chamar assim, corporativas. Mas continua, no outro lado, a modalidade de adesão individual, não é isso? A administradora trabalha exatamente nesse papel. Porque quando eu falo que vou dar um exemplo. Quando eu falo que eu estou negociando o plano do CREA, dá um exemplo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, eu estou vendendo lá na ponta esse plano para um indivíduo. Para um engenheiro filiado ao CREA, mas o CREA, do seu objeto de negócio, o papel dele não é a gestão de saúde. Então, o administrador ele faz exatamente esse papel de conversar com o registrado do CREA, vender o plano, explicar as condições e garantir que, mesmo que esse indivíduo venha a faltar com o pagamento, o grupo todo do CREA esteja representado por essa solidez financeira que a administradora ela traz para o mercado. Certo. E esse modelo de interface negociando também com as opções de operadoras que existem no mercado. Claro. Então, do que eu entendi, a administradora, ver se eu entendi corretamente, ela também procura homologar, credenciar, habilitar o parceiro que ela entenda mais adequado para melhor atender aquela instituição. No exemplo aqui você mencionou o CREA, né? Então é quase que no final a administradora ela trabalha a serviço
da instituição. Que foi contratada. Ela defende os interesses dessa instituição, desse público, Exato. junto, por exemplo, às operadoras, que são efetivamente quem presta o serviço. É por aí? Exatamente. A prestação do serviço e a parcerização é com a operadora, mas a prestação do serviço, a quem ela negocia o seu papel de administradora, é com um ente, é com a entidade Perfeito. representativa do outro lado. Então, nós temos que sim defender os interesses dessa entidade, do que ela entende ser melhor para o seu grupo, né, que faz parte desse plano de saúde, odontológico, até mesmo outros benefícios que fazem parte dessa gestão. Nem sempre a gente discute só plano de saúde. Tem odontológico, tem telemedicina, tem várias outras possibilidades que a gente pode trazer para o negócio, sendo eles o plano de saúde mais representativo. Mas sim, os interesses defendidos são das pessoas e do grupo vinculado. Agora, independente dessas adesões, vamos chamar assim, coletivas, né? Ou seja, quando a empresa contrata como operador de plano de saúde um plano para cobrir os seus colaboradores. Certo. Ou, na outra opção, quando uma instituição, CREA, OAB, sindicatos, contratam ou fecham uma parceria com uma administradora para também gerir esse plano coletivo. Mas você também tem a opção no mercado, na sociedade, da pessoa também fazer a sua aquisição individual a uma operadora de plano de saúde, correto? Aí é que está começando o mercado sofrer uma nova alteração, Delton. É importante a gente trazer isso à luz também. É isso que eu queria entender. A minha pergunta era qual é o percentual hoje? Hoje, olha para o mercado coletivo, 85%. 85% está nessa condição coletiva. Ou contrata via empresa, colaborador de empresa, ou através de uma administradora de benefícios. Perfeito. Então, hoje o mercado está em torno de 85%. 15% as contratações são individuais. Só que o que acontece? As contratações individuais, elas vêm cada vez mais diminuindo com o passar dos últimos 5 anos, eu diria. Houveram algumas alterações de legislação, e a gente sabe que a gente sofre bastante alteração de legislação na área de saúde, mas ali 2021, 20 para 21, se não me falha a memória, em que as aberturas ao formato em que a operadora de saúde precisa cumprir com seu papel regulatório de fornecer o serviço assistencial, ela passou a ser mais amplo, mais exemplificativo. Ou seja, o cidadão, o consumidor do outro lado passou a ter, vamos dizer assim, mais direitos com relação ao plano de saúde do ponto de vista da relação de consumo. Então, desde que isso aconteceu, o mercado começou a olhar para o plano individual de uma forma um pouco mais pejorativa, porque ele perde o controle em si da gestão sobre o custo assistencial dentro, porque está livre, vamos dizer, pode usar de qualquer forma, em qualquer lugar. E segundo ponto, a parte principalmente de reajuste contratual, que é um dos pontos e temas centrais, mais críticos do plano de saúde. O equilíbrio econômico-financeiro. Ele é definido pela Agência Nacional de Saúde. Então, muitas vezes, a operadora ela tem um resultado muito ruim com o plano individual, em que ela está fazendo a sua gestão. E do outro lado, existe uma agência reguladora que vai determinar um reajuste que não venha ao encontro da necessidade financeira e técnica dessa operadora. Então, cada vez mais a gente vê no mercado operadoras que não estão mais vendendo o plano pessoa física. Ainda existe, é claro, mas Santa Catarina, hoje, se você quiser procurar na capital, você vai ter uma série de dificuldades em conseguir contratar um plano individual hoje só para você ou para tua família de forma individual. Você vai ter que ir para um caminho. Ou você tem uma empresa, você trabalha para uma empresa, ou você tem uma profissão que te permita entrar através de alguma associação, algum sindicato, algum conselho de classe que te permita contratar de forma coletiva esse plano de saúde. De novo, como leigo e tentando levar um pouco mais de informação aqui para o público, né? Do pouco que eu acompanho, o que eu entendi também foi que esse plano individual, essa modalidade que hoje é 15%, como você mencionou, e em queda, ela é uma modalidade que é difícil para as operadoras de plano sustentarem, justamente porque ela blinda, e aí eu não vou entrar no método se demais, enfim, mas ela protege esse consumidor para que ele seja universalmente assistido em qualquer circunstância no futuro e as atualizações monetárias do plano são mais controladas, restritas, não conseguem ser repassadas. Não pode ser repassado, né? Exatamente. E aí tem um cenário difícil de controlar as empresas, como longevidade, estatística, novos hábitos, que vai encarecendo o custo, né, daquela base, né? Imagino eu, né? Mas, por outro lado, do ponto de vista do consumidor, pessoa física, os planos, eu queria te ouvir se faz sentido isso, os planos coletivos, empresariais,
eles são mais economicamente mais atrativos, né? Imediatamente, até porque os individuais também são mais caros, né? Exato. Eu acho que não só cada vez tem menos, como são mais caros. Mas, por outro lado, tem uma série de critérios que também não... Quer dizer, o colaborador sai da empresa, ele terá que subsidiar o plano individualmente, enfim, tem outras restrições também que não garantem que ele vai ter aquela assistência no momento crítico, no futuro, né? Claro. Então, queria te ouvir que alternativas está sendo pensada, né, para essa população que quer, no final, quando precisar, estar seguro. Nem todo mundo vai ter a tranquilidade que vai estar na mesma empresa durante toda a sua carreira, né, ou ter mobilidade ao longo do tempo, né? Mesmo quem é empreendedor também pode mudar o negócio, né, para cima ou para baixo. Pode não ter mais empresa. Pode não ter, enfim, sim. No final as pessoas querem ter algum nível de segurança em saúde para o futuro. Essa é a base da ideia do sistema. Né? É muito legal essa discussão, Delto, sabe por quê? Porque... Nem sei se é uma resposta, mas é muito mais para a gente refletir sobre, né? Não tem uma resposta clara, mas é óbvio para mim que estou no lado, né, do mercado de saúde, que hoje, se você não planejar o teu futuro, quando você não estiver mais trabalhando, você pode encontrar problemas em relação à cobertura de saúde. Porque, bem como você disse logo no início, a gente, em teoria, tem um sistema único que te dá cobertura universal, mas a gente também sabe que é falho em muitos casos, né? Sim. Você encontra um bom serviço para urgências e emergências, mas quando carece de um atendimento mais prolongado, de um atendimento para exames um pouco mais especificados, de especialistas mais qualificados, para resolver um problema que não é urgente, emergente, mas é importante, é relevante para o andar da sua saúde, você não vai ter essa cobertura de uma forma geral. Então, quando a gente fala em planejamento no ponto de vista de saúde, nós deveríamos pensar da mesma forma que a gente pensa no planejamento financeiro para aposentadoria. Perfeito. Hoje, se você trabalha numa empresa, você paga lá o seu INSS, uma previdência privada, pensando que quando chegar a 65, 70 anos, ou 75, está em rediscussão essa pauta, você vai ter um rendimento que vai te permitir ter uma vida lá no futuro. A saúde também, do ponto de vista de planejamento de vida, você precisa começar a planejar. Esse tema, ele não aparece facilmente nas discussões entre grupos empresariais, muito menos no churrasco de domingo da tua família. E nunca é uma prioridade quando você está bem, jovem, ativo, né? Tá tudo certo. Normalmente isso se torna um assunto quando você precisa, e aí talvez a relação econômica já não seja a mesma do que quando você está longevo, como é a previdência, né? Quanto antes você começa a contribuir, em tese, melhor vai ser na frente. Se você começar a contribuir aos 50, 60, provavelmente vai ter que contribuir mais para tentar ter o mesmo benefício. Exato. É por aí? O papel, ou digamos assim, o ponto de relevância que eu trago para esse tema é quantas pessoas do teu círculo social, amigos, familiares, têm carro e têm o seguro de carro, quantos não têm o seguro saúde ou o plano de saúde para se proteger. Provavelmente quem tem carro, todos têm seguro de carro hoje em dia. Perfeito. Mas saúde, nem todo mundo tem. Então, esse nível de importância, quando a gente pensa em patrimônio, porque ele está protegendo o patrimônio, que é o carro, ele também tem que começar a pensar para a saúde. Então, trazendo assim a tua pergunta anterior, se tem uma resposta fácil para isso, eu digo que a única resposta que você precisa pensar é: planeje também a sua saúde da mesma forma que você planeja o teu patrimônio. Perfeito. Se você paga uma previdência, se você paga um sistema de aposentadoria, seja ele público ou privado, comece a pensar em como você vai manter o teu plano de saúde quando você não estiver mais trabalhando ou quando você já não tiver a mesma capacidade financeira de pagar ou a mesma capacidade de salário que você tem hoje. É isso que eu gostaria que as pessoas começassem a pensar também. Dê atenção à sua saúde e à sua vida, um pouquinho parecido com o que você dá ao seu carro. E é claro, Delto, que para mim é muito tranquilo de dizer também que o melhor jeito de cuidar da saúde é cuidando da saúde, comendo adequadamente, fazendo exercício físico, trabalhando de forma preventiva no corpo e mente para você durar mais tempo com mais qualidade de vida e com mais saúde. No entanto, isso não vai tirar de você uma eventualidade e não vai tirar de você que ao final da sua vida você irá adoecer,
que você precisará de Se atendimento tudo der médico. certo, Se vai tudo ter der uma certo, depreciação. você vai ter uma depreciação, você vai precisar de um médico, vai precisar de uma clínica, vai precisar fazer exames laboratoriais, vai precisar possivelmente de internações, seja cirúrgicas ou emergenciais. Então, o que eu digo e trago e deixo para quem está nos ouvindo, para quem, na verdade, consegue ter esse olhar também tenha um plano de saúde e planeje que, se é pela sua empresa pela qual você trabalha, a pergunta que eu faço o que você vai fazer quando parar de trabalhar para essa empresa e vai se aposentar? Você vai ter o seu próprio negócio e vai contratar o plano de saúde pelo seu próprio negócio? Ou você tem alguma profissão que vai te permitir contratar um plano coletivo por adesão? Através de um sindicato, através de um conselho profissional, né, de classe, através de uma associação específica. Então, é preciso pensar nisso hoje para que lá na frente você não se desespere, que é o que a gente está vendo hoje no dia a dia. Quando o assunto é abastecimento de água, a Casan não brinca em serviço. Só nos últimos 3 anos foram implantados mais de 2.700 quilômetros de novas tubulações em todo o estado de Santa Catarina. 2.700 quilômetros é praticamente a distância de Santa Catarina até a Bahia. E mais do que isso, é beneficiar os 194 municípios que são atendidos pela Casan no estado e contribuindo para aumentar a regularidade do abastecimento para todos nós. Isso é trabalho sério, isso é governo de Santa Catarina. Estamos falando com Ricieri Ramos, ele que é CEO da P4H Saúde, uma das empresas que mais crescem no Brasil, com a lógica e com a temática de administração e gestão de plano de saúde, um tema de interesse de todos nós. Vamos fazer um rápido intervalo para quem nos acompanha pelo sistema de rádio Jovem Pan News e quem está conosco no YouTube e no Spotify. Seguimos. Na pauta de hoje, inovação, tecnologia e gestão na área de saúde. Eu te ouvi ali então sobre as possibilidades e essa diferenciação, né? Das adesões individuais, das adesões coletivas, do formato de adesão corporativo via empresas e do formato de adesão via instituições, entidades. Na atuação da P4H, algum desses modelos, alguma dessas soluções também é acessível a quem não está diretamente ligado, seja uma empresa como colaborador ou empresário, ou seja, a uma instituição, ou necessariamente as soluções estão voltadas às instituições para as quais vocês prestam serviços? Esse é o negócio do planejamento. Tá. Hoje, para que você consiga ter acesso a um plano de saúde aqui na grande Florianópolis, mas em vários locais de Santa Catarina, você precisa estar vinculado a alguma entidade para ter acesso ao plano de saúde, ou trabalhar para uma empresa, ou ter a sua própria empresa. Senão, só resta a opção individual. Exatamente. Que está mais cara e em desuso pelas ofertas das operadoras. Exato, mais cara e escasso. Então, hoje, eu uso como exemplo, se você sair a procurar hoje na porta das operadoras, das corretoras que se tem no mercado, você vai encontrar hoje uma opção aqui na grande Florianópolis. Uma única opção. Então, você fica refém também, né, do mercado, das condições de preço dessa oferta que tem disponível. Perfeito. Bom, vamos falar então agora da P4H do ponto de vista de gestão de seus clientes, parceiros, né? A gente falou muito da ideia de saúde, mas também de benefícios, né? E você mencionou algumas modalidades, vamos dizer assim, à disposição nesse cardápio, nesse portfólio das pessoas. Você mencionou, por exemplo, telemedicina, você mencionou opções aí de gestão de saúde. Queria que você explorasse um pouco mais quais são, o que é esse portfólio aí de modalidades a serviço do público, de produtos, né? E desse portfólio que você entende que é uma tendência de uso e eventualmente talvez não tão conhecida ou não tão utilizada pelo público, né? Bacana. Hoje, quando a gente fala também, Delton, em saúde, nós não precisamos necessariamente ficarmos presos a uma única caixinha chamada plano de saúde. Então, a gente está falando de diferentes níveis de renda, a gente está falando em diferentes níveis de acesso à saúde. É claro que quando eu falo em planejamento, a gente olha para um indivíduo de 18 a 35 anos, na sua maioria, a não ser que tenha alguma condição de saúde específica, saudável, com muito pouco uso à saúde em si.
vai menos ao médico, é um pouco mais relacionado a check-up, a um controle anual de saúde. Então, para essas pessoas que querem ter algum nível de acesso e ainda não despenderem tanto financeiramente, tem a opção de telemedicina. Então você contrata um pacote para você, isso sim você pode fazer de forma individual hoje. Existem inúmeras opções, a P4H tem hoje uma possibilidade de você contratar um pacote de telemedicina para você e para a tua família, onde você, pelo teu celular, vai abrir um aplicativo, vai ter teu login, tua senha, você vai falar com um médico online, conseguir receita médica, conseguir um atendimento baseado em um histórico, baseado na tua situação de saúde atual. Eu recomendo isso muito para quem hoje é mais jovem, para quem hoje tem entre 18, 35, 40 anos na prática de vida. Quando a gente fala em 40 a mais, eu já entendo que aí começam a aparecer os sinistros, as eventualidades de saúde. É uma situação que você não cuidou direito durante a tua vida. As revisões obrigatórias, vamos chamar assim, né? Que você vai naturalmente precisar de mais acionamento médico, vai precisar às vezes de cirurgias intervencionistas para mudar alguma coisa que não está bem, que vai precisar de exames de forma mais corriqueiras para que você cuide da sua saúde. E aí a gente está falando em sair de um serviço que tem um custo muito baixo, 60, 80 reais por mês para uma família, por exemplo. Que é o de telemedicina? Telemedicina. Para um plano de saúde que vai, dependendo do tamanho da sua família, de 300 a R$1.000 por mês. No entanto, qualquer situação de grande risco, de grande urgência, que necessite de um grande investimento financeiro, está protegido. Então, a gente se deparou, e eu preciso contar situações do que a gente vivencia no dia a dia, pessoas que têm que vender uma casa porque o pai não tinha plano de saúde e precisou de uma internação para uma cirurgia cardíaca. Então, aí bate a porta da operadora, né, de uma administradora de forma desesperada, preciso de um plano de saúde para amanhã. Meu pai precisa de uma cirurgia cardíaca, precisa colocar o famoso stent, precisa de uma ponte de safena, precisa de uma cirurgia ortopédica. E não funciona exatamente nesse formato, né? O plano de saúde, ele tem uma série de situações contratuais e legais que, ao contratar, você tem prazos para poder utilizar os serviços que ele disponibiliza, que pode variar de 24 horas até 2 anos. Então, se você precisa de atendimento rápido para algo de alta complexidade, como internações, cirurgias, você não vai conseguir isso num cenário de curto prazo. Né? E aí, quando você está numa situação como essa, a família vai fazer o que for necessário para poder manter o pai e a mãe vivos. Vai vender um imóvel, vai vender uma casa. Por isso que eu falo muito que a saúde, a proteção à saúde, o cuidado com a administração da saúde é muito importante para que uma família não venha perder o que ela construiu durante uma vida de renda, de imóveis, de patrimônio pessoal, de investimentos, por causa de um evento específico, porque na hora que é necessário, você faz o que for necessário para salvar vidas. Sim. Não tenho a menor dúvida. Seu pai, você mesmo, seus filhos, né? Então, é o planejamento e a antecipação, como você mencionou. E, de algum modo, o sistema de planos, enfim, de planejamento é uma espécie de seguro estatístico, né? Então, ele parte de uma probabilidade de uso, né? Então, tem tantas pessoas com tal idade, tantas com tal perfil de doenças e essa estatística que faz com que esse bolo de recursos consiga atender quem precisa na hora adequada. Se tiver distorção nisso, ou chegar agora em cima da hora, não previsto, não tem como esse coletivo atuar, né? Que outros benefícios e modalidades estão nesse portfólio de produtos? O plano odontológico hoje é um plano bastante comum também. Esse plano odontológico, essa modalidade da odontologia, me parece que ela seguiu a sensação que dá um rumo diferente do sistema de saúde, um rumo próprio, vamos dizer assim, né? Queria que você explorasse um pouco mais esse tema, porque no passado eu tinha a impressão que estava meio tudo mais próximo, né? E hoje são caminhos completamente diferentes. São caminhos diferentes porque, da mesma forma que lá em 98 houveram legislações que se aplicaram à parte da saúde em si, do corporal, vamos chamar assim, a parte odontológica, ela seguiu outro rumo do ponto de vista de legislação. Então, hoje, as operadoras, elas também são regulamentadas,
mas as coberturas delas são muito mais claras e muito mais restritas do ponto de vista de negócio. Então essas operadoras elas conseguiram montar um modelo de negócio que é rentável na sua maioria e um produto que tem um custo muito razoável. Um plano odontológico é R$40, R$35, R$60 se você contratar de forma individual no máximo por aí no mercado. E ela te dá uma segurança da tua saúde bucal, que da mesma forma influencia na tua saúde de forma geral. Então hoje sempre que a gente trabalha, né, com a venda do plano de saúde, oferta para o cliente o serviço odontológico, mas também não é restrito. Ele pode ter o saúde e não ter o odontológico, ele pode ter o odontológico e não ter o saúde. Ele é um produto de, vamos chamar assim, de fácil comercialização, porque ele ajuda muito do ponto de vista desse equilíbrio financeiro da vida. Quantas vezes você vai ao dentista por ano, Delton, mais ou menos? Umas 4 vezes, talvez. No máximo, eu diria. 3 vezes no máximo. Cada vez revisões periódicas, é que toda vez que vai, sugere mais algum tratamento, algum procedimento novo. Você gasta R$200, R$300 cada vez que você vai, você gasta R$1.200 por ano, mais ou menos. Hoje, se um plano te custa R$50, você gasta 600. Sim. Então, do ponto de vista de equilíbrio financeiro, muito você mais faz racional os mesmos atendimentos de forma mais racional e econômica. Da mesma forma que eu falei sobre planejamento, o odontológico tem o mesmo princípio. Sim. Mas quando você fala em descolamento, é porque a maioria das operações são separadas. Então, são grupos empresariais distintos. Foi mais recente, por exemplo, que as grandes operadoras conseguiram colocar o produto odontológico como serviço adicional ao plano de saúde. Elas demoraram alguns anos a entender que o processo do produto odontológico é similar ao de saúde. Custos diferentes, profissional diferente, mas o racional é o mesmo. Então, mais recente que ela vem surgindo como um produto adicional, como um produto a ser ofertado, sempre da comercialização do plano de saúde também. Por isso que ela anda, talvez, a 2 passos atrás do saúde. Perfeito. Hoje, em termos de proporção, para cada 10 pessoas que tenham saúde, 3 têm odontológico. Olha só. Então faz sentido que eu trouxe de que ficou meio fora. Fora. Talvez porque o plano de saúde tradicional, enfim, ele está no guarda-chuva da medicina, né? E aí tem todo um universo próprio que é diferente do universo da odontologia, com outro conselho regulador, talvez parte tenha isso. E tem os fatores econômicos, o desenvolvimento social e econômico da população também, Delton. Porque a saúde você sente ela mais rápida, você sente ela mais fácil. O odontológico demora mais a você sentir problemas. Sim, entendi. Né? A saúde bucal, vamos dizer assim, ela dura mais tempo do que a saúde corporal. As pessoas não têm o hábito de ir preventivamente, ou para fazer uma profilaxia, ou para acompanhar. Elas vão quando tem problema. Exato, quando tem problema. E às vezes esse problema leva 40 anos a surgir. Perfeito. 50 anos em muitos casos. Então tem um trabalho educativo também da população, né? Porque quanto mais você utilizar os sistemas como um todo, imagino eu, preventivamente, menos você vai onerar o próprio sistema com sinistros e custos, o que barateia para todo mundo, né? Então, por isso a gente tem observado aí cada vez mais as operadoras estimulando hábitos saudáveis para que não venham tantos problemas, né? Porque isso encarece para todos, né? Faz sentido isso. O melhor caminho para a sua saúde é prevenção. É agir de forma proativa para a sua saúde e não ao contrário. Tal como o do carro, o seguro é para não ser usado. O seguro é para não ser usado. Perfeito. Se você fizer as manutenções, se você dirigir adequadamente, parar no sinal vermelho, estacionar em lugares seguros, provavelmente você nunca vai acionar. Eu brinco com a minha esposa, porque ela fez carteira talvez num lugar diferente do meu, né? Quando eu fiz carteira, eu tinha uma instrução de que no amarelo é um sinal para reduzir, né? Ela compreende um pouco diferente. Ela acha que é hora de acelerar no amarelo. São os dois. Eu brinco com ela que eu tenho o modelo de direção defensiva. E o dela talvez seja ofensivo. E aí, por isso, tem os nossos conflitozinhos dentro do carro, né? Cultura, o aculturamento muda. Eu sou mais tipo Lineu, né? Mais cuidadoso. Deixa eu te dizer, agora eu queria falar da P4H, Ricieri, para dentro, né? A gente falou muito de mercado, né? Gestão, qual é a filosofia, qual é o modelo de gestão da P4H que explica esse crescimento tão acelerado nos últimos anos, esse tamanho que ficou, né, o grupo empresarial em plena expansão. E uma palavra que você usou no início foi governança, né? Vocês têm essa atividade talvez principal de zelar para os seus clientes pela governança, né, pelo compliance, pelo cumprimento para eles de tudo que está combinado, até pelo lastro econômico, para honrar
com seus associados os contratos. Como é que é isso da porta para dentro? Como é que é o formato, o modelo, a filosofia de gestão da P4H? Legal. A P4H, Delton, ela nasceu de uma necessidade do mercado local. Começa assim. Então, nós somos uma empresa de 4 para 5 anos, mas que cresceu de 0 para 6 mil clientes em 3 anos e meio, 4 anos, né, de negócio mesmo. Né? Então, o que a gente se preocupou quando fundou a P4H? Primeiro, o que a gente vai fazer de diferente do que o mercado está fazendo? Segundo, como nós vamos nos mostrar para o mercado como uma empresa sólida, sendo que do lado de fora eu estava competindo com empresas de 20 anos de história. Com marcas desde 2009, né, com marcas mais consolidadas. Então nós cuidamos desde o momento zero da empresa ao o que a gente chama de governança corporativa, né? Cuidar dos controles internos da empresa, cuidar das pessoas, né, que são pilares principais dentro do nosso negócio, cuidar dos nossos clientes e cuidar principalmente da eficiência operacional do negócio. Então, nós conseguimos entregar para as operadoras que nós trabalhamos hoje no mercado uma eficiência operacional alta por vamos chamar assim, de uma precificação diferenciada. Nos adaptar a esse mercado das operadoras locais e operadoras que a gente trabalha, que são cooperativas médicas, né? São Unimedes, o nosso foco de trabalho, conseguir entregar modelos personalizados para cada uma, especificamente por negócio. E isso fez com que desde o momento zero nós pensássemos que eu preciso ter um fundo robusto de investimento, e aí a gente trouxe pessoas que puderam fazer esse fundo robusto de investimento financeiro, pessoas que puderam cuidar do financeiro da empresa de forma com gestão eficiente. Eu trouxe uma pessoa de mercado para a área de gestão financeira do negócio, do ponto de vista de auditoria, do ponto de vista de governança, para dar essa robustez nos controles internos do negócio. E, ao mesmo tempo, para o cliente, nós precisávamos entregar algo diferente. O que a gente via no mercado antes da P4H surgir? Era uma empresa, aquilo que eu te resumi lá no início, que intermediava financeiramente o negócio. Mandava o boleto para o cliente, né? O cliente tinha que comprar forçadamente o plano de saúde, e do outro lado tinha uma empresa sólida, mas que garantia financeiramente o negócio. Era meramente uma intermediação financeira. E a gente sabia que com a P4H nós precisávamos ter um toque humano, algo que carece tanto hoje no mercado, porque a gente discute tanto sobre tecnologia e que é preciso, né, tecnologia, inovação, mas a gente esquece que do outro lado, principalmente do consumidor do plano de saúde, existe uma pessoa, existe um indivíduo que ele precisa suprir as suas necessidades, as suas inseguranças, e é por isso que ele nos procura. Então hoje nós somos uma empresa altamente tecnológica, utilizamos diversos softwares e desenvolvemos softwares internos para que possa nos dar agilidade nos nossos processos e eficiência operacional, mas isso para entregar ao nosso cliente a humanização necessária. Então, quando hoje você entra em contato com a P4H Saúde, é claro que você vai cair lá num mini URA de atendimento, que é 1, 2, 3. Tecnológica. Mas a segunda passo de atendimento é uma pessoa. Perfeito. Que tem nome, que se você levantar um dia para ir lá, você vai conversar com ela na P4H. Existe essa pessoa. Ela não é uma IA feita apenas para trazer eficiência. Ela é uma IA com eficiência, mas que quem vai conversar com o Delton no final é uma pessoa que vai trazer a humanização que o Delton tanto precisa. E a confiança, né? E a confiança. Então a gente trabalhou muito para ter tecnologia rápida, processos rápidos, para entregar essa humanização na área de saúde, que é, afinal, o que as pessoas querem na área de saúde. Ela quer falar com o médico, ela precisa ter o seu médico, ela precisa confiar no seu médico para fazer o tratamento. Por outro lado, nós focamos também nessa necessidade de gerar uma comoção, gerar uma confiança dos clientes novos conosco. Então, nós fomos para as redes sociais, nós nos comportamos como uma empresa que está buscando uma jornada diferente para o cliente, a ponto que hoje os clientes batem na nossa porta no dia a dia, algo que não acontecia porque não tinha porta nas empresas que prestavam esse serviço anteriormente. Eles batem assim: poxa, é tão bom vir aqui, é tão bom conversar com vocês são sempre muito eficientes.
E eu convido a todo mundo que está assistindo a procurar lá no Google P4H Saúde, porque a gente faz esse trabalho realmente com muito core, com muita emoção, com muita eficiência, para que esse cliente se sinta seguro conosco e que quando nos buscar, ele vai se sentir acolhido. Acho que essa é a palavra, é isso que a gente busca entregar hoje dentro da P4H Saúde. Eu vejo que, inclusive, nesse setor, né, quer dizer, as relações de saúde por si só, do ponto de vista agora do consumidor, acontecem no momento de fragilidade, né? Ele está exposto, está inseguro, ele precisa ter uma interlocução. E as relações corporativas das instituições, empresas que se relacionam com os planos de saúde também, de algum modo, precisam ter num parceiro essa segurança também, né? Porque o seu público está demandando, né, esse atendimento que, se tudo correr bem, não fez nada mais que a sua obrigação, mas se der um problema, né? Imagina um engenheiro ligado ao CREA, que no momento de dificuldade, de insegurança ou fragilidade da família, por uma questão de saúde, não teve sua jornada completa, a experiência não foi legal, algo que é um benefício positivo para a categoria, né, se torna um problema que não no caso do CREA, não é o foco dele, não é a natureza, não é o DNA deles fazer essa gestão. Eu gero um problema para dois lados se eu não faço o meu papel bem feito. Um, para a operadora, porque uma jornada mal feita vai desequilibrar eles no canal de atendimento, nas reclamações, em possíveis ações judiciais, e também no meu cliente, né, na entidade que me contratou para cuidar da gestão dos benefícios para eles. Então, se eu não fizer bem feito, vai recair nessas duas pontas. Então, é por isso que nós temos a proximidade com as duas pontas, falamos diariamente, temos reuniões periódicas para justamente humanizar e entender e acolher possíveis problemas, mas principalmente fazer com que eles enxerguem o valor que a gente gere para o público e gera para o público que eles atendem no dia a dia. Para esse endereçamento ali, iniciando lá o endereçamento final nosso, mas antes disso, uma penúltima questão que eu queria te ouvir é sobre justamente o setor público, né? De algum modo, nesse ecossistema, o serviço público de saúde também precisaria ter esse know-how de empresa privada, de processos, indicadores, controle, gestão humanizada, foco em eficiência, uso de tecnologia, né? E a gente no LIDE acompanha pelo Brasil governo, cidades, secretarias de saúde que têm procurado estabelecer algum nível de parceria, têm procurado até realizar contratações, licitações para ter uma empresa que possa de algum modo contribuir em alguma parte do processo, pelo menos com a melhoria da gestão pública da saúde para o cidadão que utiliza o Serviço Universal Único de Saúde, o SUS, né? De que maneira a P4H pode também ser uma alternativa, uma opção para o poder público ter esse gap assistido? Boa pergunta, Dalton. Hoje, uma administradora de benefícios é uma empresa que pode fazer negócios em ambiente público, de uma forma muito tranquila. Nós, por exemplo, temos negócios com autarquias federais, que não são empresas públicas, no entanto, elas seguem o mesmo rito, porque é uma autarquia federal de contratação, de licitação da 8666 dos órgãos públicos. Então, hoje, nós podemos prestar esse mesmo serviço. Eu uso como exemplo muito prefeituras, universidades federais. Então, sempre que uma universidade federal, uma prefeitura, ela precisa de um auxílio para a gestão dos benefícios dos seus funcionários públicos, na maioria dos casos, eles podem contratar uma administradora para entrar nesse nível de gestão e tornar profissional a gestão, que muitas vezes é difícil para quem está dentro de um departamento de RH cuidando de folhas de pagamento, que não é o core dele. Então a administradora entra exatamente aí para auxiliar esses entes públicos. E mesmo onde é o core, vamos imaginar uma própria secretaria de saúde, né? Com certeza existem etapas do processo ou funcionalidades ou gestão e controles, indicadores que poderiam ter essa relação de parceria público-privado para melhorar a eficiência. Profissionalização da área de gestão de benefícios e assistencial. Claro. Hoje nós contamos com toda a parte jurídica, né? Toda a parte jurídica, assistencial, toda a parte atuarial, que vai desde análise de sinistro,
dos custos assistenciais, de como eles se desdobram em camadas diferentes para poder propor ações de melhoria dentro da parte de gestão de custos, né, a uma determinada categoria ou a uma determinada massa de pessoas. Então nós temos todos esses serviços hoje dentro de casa e tranquilamente poderíamos atender diversos setores nessa área. Até porque a preocupação com a eficiência e eficácia do uso do recurso público deveria ser ainda mais intensa, né, do que na própria iniciativa privada. Deveria ser desesperadamente intensa, buscando essa eficiência, buscando otimizar, maximizar, usar o que é de melhor em termos de tecnologia e de gestão para poder melhorar o serviço ao público. Chegando ao nosso final, queria te ouvir uma mensagem final sua de visão de futuro, né, sobre os caminhos da saúde para as empresas e para o consumidor final, para as instituições, né? E de qual é a visão da P4H sobre o que tem de possibilidades daqui para frente. Bacana. Delta, eu vejo muito o mercado evoluindo para algo que ainda funciona um pouco diferente em outros países, tá? Quando a gente olha, por exemplo, para modelos Canadá, que a gente estava até conversando, né, extraoficialmente aqui antes, modelos europeus também, nós vemos o setor público e privado trabalhando em conjunto para a prestação de serviços de saúde. Eu ainda acho que a maturidade no mercado de saúde do Brasil está um pouco distante disso, que é o quê? Você ter apenas uma camada de prestação de serviço, de prestadores de serviço, ou seja, hospitais, clínicas, laboratórios, médicos, que prestam serviço para toda a população daquele país. No entanto, o financiamento, ou seja, quem paga essa camada de prestação de serviço, ela pode vir tanto do público quanto do privado. Então, com delimitações até onde o que o governo cobre ou delimitações até onde do que operadoras de saúde vão cobrir. Então, eu vejo que é natural nós esperarmos que as discussões, quando realmente nós tivermos maturidade do ponto de vista de governança institucional do ente federativo, se não da nossa república, a gente consiga olhar o mercado dessa forma, onde eu tenho apenas uma camada de prestação de serviço, uma camada de médicos, uma camada de clínicas, de especialistas, de hospitais. No entanto, o financiamento dessa camada de prestação de serviços, podendo ele ser público ou privado, ou até mesmo em conjunto, que é o que a gente vê acontecer muito em outros países. Se você é cliente de um plano de saúde, você, até um determinado limite, o plano de saúde cobre o teu atendimento médico, os teus serviços de saúde, até um determinado valor, muitas vezes. A partir dali, é o governo que cobre. Isso ajudaria muito a baratear, a diluir o risco de quem paga o plano de saúde na ponta para evitar altos índices de reajuste, que é um grande problema que a gente tem no país hoje, e ao mesmo tempo ajudaria o próprio governo a financiar a saúde com a parte também privada junto. Um modelo inteligente, onde todos os participantes trabalham para que dê certo o modelo. Exato. Né? É isso que eu vejo para uma visão de futuro na área de saúde no Brasil. Perfeito. Então, espero que quem nos acompanhou até aqui tenham gostado dessa temática relacionada ao futuro da gestão de saúde para todos nós, com impacto nos modelos corporativos, nos modelos institucionais e também, claro, do consumidor final. Estivemos aqui com o Ricieri Ramos, ele que é cofundador e CEO da P4H Saúde, uma administradora de operadoras e de benefícios de planos de saúde, uma das que mais cresce no país e que, para nosso orgulho, uma empresa com origem catarinense. Acompanhe esse conteúdo em toda a plataforma da Jovem Pan News, de rádios e também no YouTube, também no Spotify, e nos vemos na próxima quarta-feira às 15 horas aqui no On Business, recebendo um grande líder para falar sobre assuntos relacionados ao mercado, negócios e empreendedorismo. Até lá! Realização Jovem Pan News Florianópolis.